Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos de terça-feira, 6 de setembro de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de domingo. E na lista estava o Le Mans contra o Mönchengladbach e não bateu. A equipe do Mönchengladbach teve um jogador expulso aos 53 minutos e 2 minutos depois a equipe do Mans aproveitou a superioridade numérica e marcou o gol da vitória. Também estava na lista o Beck Fortaleza contra o Botafogo e não bateu. A equipe do Botafogo atropelou o Fortaleza, venceu o jogo por 3-1, abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, aos 36 fez 2-0. Aos 54 minutos, a equipe do Fortaleza desperdiçou um pênalti. Aos 64, o Botafogo fez 3-0. Aos 71, a equipe do Fortaleza diminuiu o placar, mas terminou com a vitória do Botafogo por 3-1. E aqui também estava o over mais de 2 gols e bateu. Ainda pelo Campeonato Brasileiro, estava o Lei São Paulo contra o Cuiabá e bateu. A equipe do Cuiabá abriu o placar aos 7 minutos do primeiro tempo. A equipe do São Paulo teve um jogador expulso aos 55 minutos, mas no final do jogo acabou empatando a partida. E pelo Campeonato Brasileiro da Série B, estava o Beck Cruzeiro contra o Criciúma e não bateu. O Criciúma abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo e a equipe do Cruzeiro conseguiu o empate apenas nos acréscimos do segundo tempo. E pela La Liga, estava o Beck Athletic Bilbao contra o Espanhol e não bateu. O Bilbao perdeu em casa. O Espanhol marcou o gol da vitória aos 83 com Bright White, ex-Barcelona, e venceu a partida por 1-0. E para fechar a lista de domingo, estava o Beck Besiktas contra o Acaranguco e bateu. A equipe do Besiktas venceu a partida por 3-2, saiu perdendo, mas virou o jogo, sofreu um empate, mas aos 74 minutos, em cobrança de pênalti, marcou o gol da vitória. Então a lista de domingo ficou aí com 3 acertos e 4 erros. Não foi uma lista boa, um final de semana bem complicado. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link da planilha e vocês podem estar acompanhando em tempo real. Vamos agora para os jogos de terça-feira. E nesta terça-feira começa a UEFA Champions League, fase de grupos, e na Betfair começa a aposta grátis todo dia, que vai do dia 6 ao dia 11 de setembro. Então entra lá e confere se vai estar disponível para você. Se ainda não tem cadastro na Betfair, eu vou deixar o link aí na descrição, é só clicar e se cadastrar. E vamos começar com a Libertadores da América, Palmeiras contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras tem uma vitória, 3 empates e uma derrota. E a equipe do Atlético Paranaense, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Os últimos jogos entre eles, vitória do Atlético, vitória do Palmeiras, empate e empate. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense leva vantagem, são 2 vitórias contra uma do Palmeiras. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, o Palmeiras tem 3 vitórias e 2 empates. E a equipe do Atlético Paranaense, fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Palmeiras com uma odd média de 1,44. É uma odd baixa. O Palmeiras tinha uma odd semelhante naquele jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e acabou perdendo a partida por 2-0. Mas aqui eu vou colocar na lista o Beck Palmeiras. Lembrando que não é uma lista punter. Se no ao vivo eu ver que não tem valor esse back, eu fico fora. E aqui também pode ser um jogo interessante para o mercado de gols, já que o Palmeiras precisa fazer pelo menos um gol. Se fizer 2-0, o Atlético Paranaense vai ter que sair para o jogo, mas essa odd abaixo de 2 eu vou ficar fora. Campeonato Brasileiro da Série B tem uma partida, mas eu vou ficar fora. São duas equipes que estão na zona de rebaixamento, o Guarani na 18ª colocação e o Vila Nova na 19ª colocação. Quem vencer deve terminar a rodada fora da zona de rebaixamento. O Vila Nova é favorito, joga em casa, mas tem uma odd aí de 2,10. E o Guarani com uma odd bem acima de 3, eu vou deixar fora. Liga dos Campeões tem bastante jogos. Dinamo Zagreb contra o Chelsea. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes.
A equipe do Dinamo Zagreb nos últimos 5 jogos venceu 4 e perdeu 1. E a equipe do Chelsea nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Dinamo em casa. Nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. E a equipe do Chelsea fora de casa nos últimos 5 jogos venceu 3 e perdeu 2. Perdeu os últimos 2 jogos, perdeu para o Leeds e perdeu para o Southampton. Vamos dar uma olhada nas odds. O Chelsea jogando fora de casa com uma odd média aí de 1,53, 1,54. Aqui eu vou colocar na lista o back Chelsea, mas tem que ter um pouco de atenção porque esse time do Dinamo jogando em casa é uma equipe forte. Dortmund contra o Copenhague, o Dortmund com uma odd abaixo de 1,40. Aqui eu vou ficar fora, deve vencer essa partida, mas é um jogo mais para o ao vivo. Benfica contra o Maccabi Haifa também. O Benfica com uma odd abaixo de 1,30 deve vencer a partida, mas é uma odd muito baixa para colocar na lista. Celtic contra o Real Madrid. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Celtic nos últimos 5 jogos são 5 vitórias e a equipe do Real Madrid nos últimos 5 jogos também são 5 vitórias. Os últimos jogos entre eles, vitória do Real Madrid e vitória do Celtic. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos do Celtic em casa. Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias e 1 empate. E a equipe do Real Madrid nos últimos jogos fora de casa venceu 4 e empatou 1. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Real Madrid com uma odd abaixo de 1,70, uma odd média de 1,65. Eu vou colocar na lista o back Real Madrid. PSV contra a Juventus. O PSV deve vencer essa partida, mas tem uma odd aí na casa de 1,30. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Red Bull Leipzig contra o Schalke. O Red Bull com uma odd abaixo de 1,25. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Red Bull Salzburg contra o Milan. Aqui pode ser um jogo interessante para o ao vivo. A equipe do Red Bull nos últimos 5 jogos são 5 vitórias. É uma equipe forte jogando na Áustria. E a equipe do Milan nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Os últimos jogos entre eles, vitória do Milan e vitória do Milan. A equipe do Salzburg jogando em casa venceu os últimos 5 jogos. E o Milan fora de casa nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Milan com uma odd média de 2,08, 2,10 e a equipe do Salzburg com uma odd média de 3,55. Aqui tem tudo para ser um jogo bem complicado. No pré-live eu não tenho a mínima ideia do que pode acontecer. É um jogo mais para leitura e por isso eu vou deixar fora da lista. Sevilha contra o Manchester City. O Manchester City deve vencer essa partida. O Sevilha começou muito mal a temporada. Ainda não venceu no Campeonato Espanhol, são 3 derrotas e 1 empate. E a equipe do Manchester City, nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias e 3 empates. São 2 empates pela Premier League. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. O Manchester City com uma odd abaixo de 1,40. Eu vou deixar esse jogo também fora da lista. Então a lista de terça-feira ficou aí com back Palmeiras, back Chelsea e back Real Madrid. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.